Nós vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos ler o último capítulo 4, e nós vamos ler o verso 9. Estou lendo a versão NVI, versão 2011, que diz assim: Paulo falando a Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está aqui comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Nós vamos ler agora o verso 12 do capítulo 4. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa e deixe na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Verso 16 de 2 Timóteo 4 diz o seguinte: na minha primeira defesa, eu estou pulando para o verso 16, ok? Você não está perdido. Do verso 13 eu pulei para o verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, pois todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado em todos os meus momentos e me deu força, para que minha mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará desta obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esse momento tão incrível que a gente está tendo aqui hoje. Senhor, que o nosso coração seja como uma terra boa, uma terra disposta a absorver a Tua palavra, que é a semente nessa noite. Que o nosso coração se abra para que o Senhor fale a cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Será que a gente pode aplaudir Jesus essa noite? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, eu disse essa palavra antes para os voluntários. Antes da mensagem ser ministrada, ela tem que ser ministrada primeiramente em quem vai trazer essa palavra. E essa palavra ela foi ministrada durante toda a semana no meu coração. E faz todo sentido, porque muitos de nós estamos vivendo talvez uma situação de abandono, sentindo sozinho, se sentindo desamparado. O sentimento de estar sozinho é real. A dor do abandono talvez seja uma das piores. Se você talvez tenha se sentido, estado talvez em uma crise em 2025, talvez você esteja numa crise nesse momento, mas a minha função aqui nessa noite é que você, quando passar pela crise, passar pela prova, eu possa te ajudar com essas palavras nessa noite. Amém? A crise ela é muito real para todos nós. Nenhum ser humano que exista, nenhuma pessoa que respira está livre de momentos de crise. Todos nós já vivemos um momento de crise. Um momento de crise desde o nosso nascimento, até mesmo na nossa fase adulta, na nossa fase de velhice. Em todos os momentos da nossa vida, nós vamos ter momentos de crise. E esse texto onde nós estamos lendo, nós falamos de Paulo, um dos maiores pregadores. Paulo, aquele que teve o encontro com Jesus, que antes se chamava Saulo, seu nome judaico era Saulo, e depois se passa a ter o nome romano dele, chamado Paulo. Paulo, esse que escreve 80% dos livros do Novo Testamento, que passa de perseguidor a proclamador do Evangelho. Paulo, ele está na sua segunda vez preso em Roma, e dessa vez, eu quero ilustrar de uma maneira histórica aqui, e teóloga, porque
Paulo, da primeira vez, ele tinha sido preso em Roma pelo fato de pregar o evangelho. Nessa segunda vez, Paulo está sendo preso pelo fato que o rei Nero daquela época mandou incendiar a Roma e colocou a culpa em todos os cristãos que habitavam ali. Então todos os cristãos estavam sendo presos e acusados e rapidamente estavam sendo executados. No entanto que após esse texto, nós sabemos que Paulo, por se tratar de um romano e não ter feito isso, mas ter essa acusação de ter incendiado a cidade, ele é decapitado. Só que antes disso, Paulo, o maior pregador, um dos maiores pastores, ele não estava escrevendo essa carta na sala da sua casa, assistindo Netflix, ele não estava na sala da sua casa deitado com seus amigos, talvez com seus irmãos, aproveitando esse momento. Paulo, ele escreve essa carta a partir de uma cadeia, de uma masmorra escura, onde havia umidade, onde havia lodo, onde havia doenças, tantas coisas acontecendo na vida de Paulo. A minha pergunta para você nessa noite é: um homem sentenciado à morte, um homem passando todos esses problemas, sendo preso injustamente, sendo levado a um lugar extremamente deplorável, o que ele pode pedir? O que nós vemos aqui em Paulo, ele não pede palco, ele não pede holofotes, ele não pede nada. A única coisa que Paulo pede é gente, perdão e palavra. Diga comigo, gente, perdão e palavra. As três coisas que nós vemos nesse texto. Paulo, ele não queria reconhecimento pelo que ele tinha já havido feito, pelas igrejas implantadas, pelas pessoas conquistadas. Paulo estava vivendo uma crise, uma real necessidade. E quantos de nós, vivendo uma crise, nós recuamos, damos um passo atrás, mas Paulo aqui, ele faz algo que traz a sua maturidade. E nós entendemos que o isolamento não é maturidade. Diga comigo, o isolamento não é maturidade. Irmão, presta atenção no versículo 9 desse texto. Procure vir logo ao meu encontro. O que Paulo diz a Timóteo no versículo 9? Procure vir logo ao meu encontro. Paulo não estava pedindo: Timóteo, manda aí meia dúzia de amigos, manda aí uns soldados. Não, Timóteo, vem logo, meu filho. Eu estou precisando de um ombro, eu estou precisando de um amigo, eu estou precisando de uma pessoa do meu lado. Paulo, um pregador, um pastor que diz: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Algo que eu gostaria que você anotasse nessa noite é que a crise, ela não é um palco para uma aparência, é o local de ser quem você é realmente. A crise não é para que você se vitimize, mas em um momento de crise é para que você demonstre quem realmente você é. E muitas vezes nós cremos numa autossuficiência. Nós cremos num seguinte termo: olha, eu estou passando um momento de crise, eu vou me curar. Eu vou passar por cima disso, eu vou dar um jeito, escondido, vou para um quarto, se precisar eu choro sozinho, se precisar eu faço a minha oração sozinho, eu me abençoo, eu tomo conta de mim mesmo. Essa autossuficiência produz em nós uma grande enganação. Paulo está mostrando aqui, meu irmão, que ele não era autossuficiente. Paulo está mostrando aqui que ele precisava de alguém sim do lado dele. E muitas vezes nós nos achamos autossuficientes, principalmente nós pastores, nós líderes, se achamos autossuficientes. E quando
se pede ajuda, achamos que as pessoas vão nos olhar e vão falar assim: ah, mas deve estar no pecado, deve estar vivendo de uma maneira errada. Graças a Deus que eu não vejo isso aqui na Casa Voadora, que aqui todos são bem receptivos com essa palavra. Mas o que eu quero nessa noite aqui falar com vocês é que se você se sente isolado, se você se sente sozinho, se você se sente em uma crise, você precisa de um ombro amigo. Quantos estão entendendo essa mensagem nessa noite? Amém? Amém, pessoal? Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Mas nós precisamos de gente. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente do lado. Você precisa de alguém para abrir o seu coração, para abrir sobre as suas tristezas, sobre as suas vitórias, para dividir essa carga que você está passando, para não desabar sozinho. Gente precisa de gente. Muitas igrejas pregam que a depressão é um grande pecado. Muitas igrejas pregam que a cura da depressão virá se você realmente se arrepender dos seus erros. Eu creio que a depressão, e eu passei por um momento de depressão muito grande na minha vida, eu creio que a depressão, ela é curada quando você se sente amado, quando você é compreendido, quando tem pessoas do seu lado, quando você vai ao médico, quando você é tratado. Mas eu quero falar com você que está aqui hoje. Você que está achando que você está caminhando nessa jornada sozinho. Existem pessoas dispostas a te abraçar e a te amar aqui nessa noite. Porque pessoas também precisam de pessoas. Minha pergunta para você é: em tempos de pressão, você se fecha ou você chama pelo Timóteo mais perto de você? A gente que é casado, a gente costuma desabar na nossa esposa, né? Alguns aqui talvez não, mas a Janaína costuma ser meu para-raio ali. Estou passando um problema, aí ela já fala: o que foi? Eu falo: o que foi? Ela fala assim: o que você está passando? O que está acontecendo? Não é nada não. Não, está acontecendo alguma coisa assim. Vem cá, vamos conversar. E aí eu abro meu coração. Eu tenho aprendido aqui na casa, eu tenho conhecido tantos irmãos, que eu tenho tido momentos assim que eu abro meu coração e falo: irmão, não está legal, cara. Não está bom. Eu sei que o Senhor, Ele me chamou a ser pastor, mas o Senhor me chamou para ser humano. O Senhor me chamou para viver todas as experiências de um ser humano. Se Jesus viveu todo momento de crise, irmão, presta atenção. No Getsemane, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Seguinte, venham comigo, quero falar com meu pai. E nesse momento, eu quero que vocês me acompanhem no momento de oração. Jesus se ajoelha, começa a orar. De repente ele volta, olha para os discípulos, estão todos dormindo. Jesus acorda eles, volta a orar e volta, estão todos dormindo. Você acha que Jesus não sentiu-se abandonado? Você acha que Jesus não sentiu esse abandono, esse desprezo? Poxa, era o único momento que eu queria que vocês estivessem comigo. Vocês estavam dormindo, cara. Eu estou aqui falando com vocês sobre o meu corpo, sobre o meu sangue derramado. E tudo que eu queria é que você me desse atenção. Há 6 anos atrás, 2020, foi o ano de maior índice de suicídios no meio cristão. Vários e vários pastores do Brasil, dos Estados Unidos e outros países cometeram suicídio, ministros de louvor, pessoas da igreja, pessoas que não conseguiam abrir o seu coração, abrir a sua vida e poder contar com o próximo. Então preferiram tirar sua própria vida. Isso é muito sério, igreja. A palavra de Deus tem que ser pregada, porque Paulo aqui está mostrando que ele precisou de um amigo. Paulo aqui está nos mostrando que você precisa de um amigo, você precisa das pessoas. O isolamento nunca será a cura, mas o isolamento sempre será um vírus disfarçado de cura. Quantos estão entendendo essa mensagem? Amém? Você não pode estar sozinho nessa vida, você precisa de pessoas. Mas as pessoas também que estejam
mas você também precisa de pessoas que estejam preparadas para te ajudar. Uma vez eu tinha acabado de casar, e um tio meu que mora em Brasília chegou para me dar uns conselhos sobre o casamento. E eu sentei e ouvi ele durante algumas horas. E ele me contando algumas coisas sobre o casamento, e eu ouvindo muito atento sobre o casamento que ele estava falando. Só que no meio do processo, eu me toquei uma coisa: ele era divorciado, e já era o 3º casamento dele. E eu fiquei pensando, conhece tudo sobre casamento, é um mestre no ensino do casamento. Obviamente, eu não tomei nenhuma das lições dele para a minha vida, mas eu ouvi o meu pai, e meu pai completou 40 anos de casado. E meu pai, por mais que ele tenha tido os problemas dele, no casamento dele e da minha mãe, antes de conhecer a Jesus Cristo, meu pai sempre foi um cara muito romântico, foi um cara sempre que se doou muito pela minha mãe. Ele é o melhor exemplo que eu podia pegar. Então, se eu quero ouvir um conselho de alguém, eu tenho que ouvir o conselho de alguém que superou. Eu tenho que ouvir o conselho de alguém que é mestre naquilo que está me falando. Eu não estou desprezando ninguém, eu não estou descartando ninguém, mas eu não posso ouvir o conselho de um tio meu que já separou 3 vezes para o meu casamento. Talvez eu possa ouvir um conselho dele sobre a vida financeira, porque ele é muito bom em finanças, e ele se deu muito bem na vida. Mas eu não posso ouvir o conselho de alguém que não está preparado. Eu não posso pedir uma ajuda e um auxílio para quem está mais perdido do que eu. Como diz o Bruno Pires, perdeu o GPS. E perdi o GPS nessa conversa. Perdi o GPS total sobre tudo isso. Nós precisamos encontrar um refúgio de alguém que foi curado. Consegue entender isso? Amém? A ajuda de alguém que não foi curado é a mesma coisa de entrar num pântano. Já entrou num pântano? Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, um drone nosso caiu no pântano. É pântano, região, tem muita água. Você vai pisando ali, de repente você afunda de uma vez. O pé entra barro e você se suja todo. Você tem dificuldade de andar. Pedir ajuda para as pessoas que não te conhecem, que não são pessoas que temem a Deus, é a mesma coisa de andar num pântano. Você tem uma força ali no início, de repente você afunda, porque essa pessoa não está preparada para te ouvir. Paulo, ele pede nesse texto gente, mas ele revela a dor de quem teve pessoas, teve amigos na sua jornada que foram embora e abandonaram ele. Se você for ler o livro de Atos capítulo 15, no verso 38, você vai ver que Paulo, ele está falando de um cara chamado Marcos. Na verdade, esse Marcos é João, apelidado de Marcos. Era mais ou menos assim que funcionava naquela época. E esse Marcos não é o Marcos discípulo que a gente está falando, mas esse Marcos que a gente fala, que ele fala aqui, é o Marcos que era primo de Barnabé. E Marcos, logo no início daquela trajetória, que Paulo começa a peregrinar e a implantar as igrejas, Marcos se dispõe a ser um missionário e a levar a palavra junto com Paulo, só que no primeiro advento que acontece, Marcos, como diz a gente aqui em Minas Gerais, pica a mula, sai vazado, sai fora. Eu acho que Marcos pensava que a missão era como uma colônia de férias, e ele começou a ver que não era bem assim, e abandona Paulo. Então, se você for ler Atos capítulo 15, Atos capítulo 20, você vai ver que vários momentos você vai ver que Paulo está falando, rapaz, vamos tirar Marcos aqui dessa jogada, que Marcos não está apto a entrar no nosso meio. Marcos, olha, ele está dando muito trabalho na nossa vida. E aí a gente entende nesse texto que nós lemos aqui agora, Paulo chamando novamente Marcos. Paulo entrando ali nesse momento dele de crise, lá no verso, acompanhe comigo, versículo 11. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo aqui ele está fazendo um momento de reconciliação. Algo que eu quero que você anote nesse segundo tópico que a gente pode ver aqui, é que o reino de Deus não descarta pessoas. Diga comigo, o reino de Deus não descarta pessoas.
Aquela pessoa que talvez seja o calo no seu pé na sua vida hoje, talvez no dia de amanhã, ela será a pessoa mais usada por Deus para te ajudar no seu ministério. Amém? Muitas vezes nós temos pessoas como o Marcos, pessoas que só nos puxam para trás. E nesse momento, Paulo, no versículo 10, ele nos fala sobre duas pessoas. Ele fala sobre Demas e fala sobre Marcos. Ele inicia o versículo 10 dizendo: Demas, amando muito esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Na jornada nossa de fé, muitos amigos vão nos abandonar. Hoje o que nós mais vemos é pessoas desigrejadas, consegui falar. Pessoas que abandonaram a sua fé por amor a esse mundo, por amor às coisas desse mundo, por amor às coisas que têm prazo de validade. Paulo se sentia abandonado, Demas foi embora, mas em contrapartida, se Demas era talvez para Paulo uma decepção, Marcos significa restauração ministerial. Marcos significa uma restauração ministerial. Uma verdade que nós precisamos entender, e eu quero que você me ouça muito abertamente nesse momento. Você vai ser decepcionado um dia. E você vai também decepcionar uma pessoa um dia. O problema não é o que fizeram com você, mas o problema é o que isso vai fazer dentro de você. A minha pergunta para você é: quando as pessoas te decepcionarem, como você vai viver? Quando as pessoas estiverem prontas a te decepcionar, como você vai reagir? Entenda, a gente sempre fala isso na casa. Talvez a dor não foi nossa, a doença não é nossa, mas a cura é responsabilidade dessa casa. E nós estamos aqui enquanto igreja para te abraçar, para te amar, para te perdoar, mas para te dizer, meu irmão, você tem que ser livre. Você tem que ser uma pessoa que libere o amor de Cristo a todas as pessoas. Nós temos que ser pessoas que perdoam. Pessoas que quando vem a ofensa, quando vem as palavras para nos machucar, nós não vamos prescrever isso ou transcrever isso no nosso coração, mas nós vamos liberar o perdão de Deus sobre todas as vidas que entrarem aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos entender isso. A mágoa é uma prisão, é um isolamento, ressentimento, ele te adoece. Guardar ofensas dentro de você é você optar pela cela, pela masmorra. As pessoas no reino de Deus tem o seu valor diferente. Cada um aqui tem o seu valor diferente. Algumas igrejas pregam assim: Deus te fez por cabeça e não por cauda. E isso a gente leva no nosso coração assim: eu tenho que ser acima de todo mundo. Eu penso muito diferente. Eu penso que Deus me fez como cabeça, mas também me fez como braço, como perna, me fez como cotovelo, ombro que desloca de vez em quando. Eu penso que Deus ele me fez como todas as partes, para que a gente pudesse ajudar uns aos outros, para que eu não me sobressaia sobre o irmão. Esse palco que eu estou aqui hoje, ele não me torna maior que você, no reino de Deus. Ele é só para que você possa me ver melhor. Nenhum de nós está acima um do outro. Nós somos iguais. Nós precisamos entender que no reino de Deus não tem gente descartável. O reino não tem lata de lixo. O reino, ele tem reconciliação. Deus está te chamando para fazer reconciliação. Então nós entendemos que gente precisa de gente. E nós precisamos entender que nós precisamos de reconciliação. Cura, perdão. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus possa fazer uma transformação. Sabe por quê, meu irmão? Irão vir dias, como o apóstolo Paulo, ele continua aqui no verso 13, nós vamos ler. Irão vir dias que será um inverno na nossa vida. Talvez você está vivendo um verão hoje. Tudo sol, alegria, mas vai chegar o dia do inverno. E nós já passamos por esse dia do inverno. Quantos invernos eu passei junto com a Janaína, lado a lado. E no dia do inverno, você vai precisar se aquecer. Então o meu terceiro ponto que eu queria falar sobre Paulo é
não largue a palavra no inverno. Olha o que Paulo diz no verso 13. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo. Esquecido Paulo, hein? Em Trode, e os meus livros, e especialmente os pergaminhos. Esses pergaminhos que Paulo está dizendo aqui, são exatamente a palavra de Deus. Paulo está dizendo assim: traga a palavra de Deus. O inverno vai ser frio, traz uma capa para mim, mas traga a palavra de Deus, porque ela vai me nutrir em todos os momentos da minha vida. Meu irmão, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o que está acontecendo hoje na sua família, a palavra de Deus sempre será a melhor espada que você pode ter. O próprio apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 17, ele diz que a palavra de Deus é a espada. Quer conversar com alguém? Você quer ganhar alguém para Jesus? Lê a palavra, cara. Quanto tempo você está se dedicando à leitura da palavra? Por dia. Você pegar aqui minha Bíblia, irmão, está toda arriscada. Tem página que está com um pedacinho faltando. Está emaranhado. Eu guardo aqui na minha Bíblia, na última página, todos os desenhos que as crianças me dão de presente no final do culto. E eu guardo, esse aqui eu recebi do Caio, na semana passada. E a minha Bíblia, ela é o meu melhor refúgio. Eu quero dialogar com alguém, eu penso assim: o que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus me fala quando eu estou passando um momento de crise no meu casamento? O que a palavra de Deus me fala quando eu estou passando uma crise financeira, passando um problema interpessoal com alguém? A palavra de Deus me diz que minha luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Quando a palavra de Deus me diz isso, eu já sei que a melhor solução é o quê? Orar. Não é brigar com as pessoas, não é discutir para saber quem está certo e quem está errado nessa situação, é dobrar meu joelho e orar pela vida dela. Olha como há solução em todas as coisas na palavra de Deus. Em nenhum momento nós ficamos, sem essa cobertura. Por pior que seja o momento da minha vida, eu entendo que a palavra de Deus é o meu escudo. Eu entendo que a palavra de Deus, ela realmente é meu alicerce. Por mais frio que esteja, eu não largo a palavra de Deus de modo algum na minha vida, amém? Versículo 17, acompanha comigo. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, por mim a minha mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios, para que todos os gentios a ouvissem, e eu fui liberto da boca do leão. Meu irmão, o mundo pode te dizer que você é sozinho, mas o reino dos céus diz: o Senhor é do seu lado. O mundo pode dizer que você é um fracassado, mas a palavra de Deus diz que você já é mais do que vencedor. O mundo pode te ensinar a retrucar as pessoas e a descontar a raiva que você tem, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina sobre o perdão. A melhor maneira de sairmos de uma crise é perdoando as pessoas, é entendendo que eu tenho um braço amigo, que eu posso realmente me debruçar, é entendendo que a palavra de Deus, ela jamais vai me abandonar. Quando todo mundo some, Deus, ele não some. E na crise, ele nos ensina a pedir ajuda, cuidar do nosso coração, curar o nosso coração e permanecer firme na palavra. Meus irmãos, eu trouxe toda essa mensagem nessa noite porque eu tenho grandes irmãos aqui, pessoas que já passaram muitos problemas comigo, pessoas que estiveram muito tempo do meu lado, pessoas que oraram pela minha vida. Ontem eu encontrei uma senhora que me conheceu quando eu era pequenininho, eu dava trabalho para ela na igreja, e eu tive o prazer de abraçar ela e agradecer, falar: minha irmã, muito obrigado por ter cuidado da gente quando a gente estava na nossa fase mais doida da vida. Muito obrigado por ter tido paciência conosco. E eu sei que talvez se você hoje entrou aqui e diz: pastor, eu estou bem, eu estou legal, minha vida está legal, que bom. Porque é de você que eu preciso, nesse momento, para que a gente possa orar pelas pessoas que estão dizendo assim aqui nessa noite:
eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo uma pessoa que precisa de alguém que ore por mim. Quantas e quantas vezes, enquanto pastor, a maior falta que eu sinto é de um outro pastor colocar a mão sobre a minha cabeça e orar pela minha vida. E eu lembro que algum tempo atrás, nesse sentimento que eu estava, eu me ajoelhei ali naquela cadeira, e o Lucas e o Alisson vieram, colocaram a mão sobre mim, e eu falei, obrigado, Deus. Eu não tinha pedido nada para eles. Eu disse, Senhor, obrigado. Obrigado por essa família tão grande e maravilhosa. Sabe, meus irmãos, esses 12 dias que nós vivemos aqui na casa, foram dias tão grandiosos, ver cada um pregando, ver, sabe, o Bruno Sena pregando, ver o Bruno Nakamura pregando, ver a Fernanda pregando, sabe, tantos outros que trouxeram a palavra, o Gustavo trouxe uma palavra maravilhosa, tudo o que aconteceu aqui, e a palavra da Jana veio muito de encontro, porque ontem ela disse, olha, nós estamos orando por novembro. Novembro não é mais um mês da gente pedir para alcançar algo, ou pedir para que Deus nos abençoe em meio à luta. Novembro é um mês já para a gente começar a descansar no Senhor. E eu pensei, rapaz, vamos até novembro, hein? Novembro a gente dá uma descansada. Mas hoje a gente está orando por dezembro. E dezembro é o mês da gente parar e analisar sobre a nossa vida e falar, quais frutos que eu estou colhendo, que eu plantei lá em janeiro. Eu lembro que janeiro do ano passado, parecia que tinha 68 dias, não acabava nunca mais. Acho que foi o janeiro mais longo da minha vida. Esse janeiro já não está tão longe assim. Mas de uma coisa eu sei, que em todos os momentos que eu precisar, eu posso contar com cada pessoa aqui dessa casa, com cada irmão. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!